Vamos conversar ao vivo aqui no Jornal da Manhã com o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul, Rafael Foreste Pego. Afinal de contas, houve a publicação de uma portaria do governo federal que diz que as empresas não poderiam demitir pessoas por não se vacinarem. Porém, houve a publicação de uma nota técnica do Ministério Público do Trabalho a nível federal. E o que diz essa nota técnica, procurador? Bom dia, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan, tudo bem? Bom dia, Maicon, tudo bem? É sempre uma satisfação. Bom dia também a todos que nos assistem. Pois bem, a nossa nota técnica, na verdade, ela vai num sentido inverso, porque a questão da vacina, ela não é uma questão, quando a gente traz para dentro do ambiente de trabalho, ela é hoje considerado o único meio seguro de contenção de um risco, que é o risco biológico da Covid. É um risco que existe para todos e no ambiente de trabalho também é mais um risco a ser consagrado nos programas de saúde e segurança do trabalho. Só que, claro, quando está dentro do local da empresa, aí o próprio empregador, além de também o trabalhador, ele tem o dever de adotar todas as medidas de segurança, né? Então a empresa é obrigada a cuidar pela saúde e segurança dos seus trabalhadores, e o próprio trabalhador tem o dever de cooperar com esses cuidados, como, por exemplo, ele é obrigado a utilizar todo tipo de equipamento de proteção. E aqui, quando nós falamos da vacina, a vacina nada mais é do que mais uma ferramenta que auxilia no combate a riscos que possam existir dentro do ambiente de trabalho. Então, claramente é uma medida de saúde e segurança do trabalhador, e por isso, né, a importância de exigir essa vacinação para o ingresso do local de trabalho, porque é uma questão coletiva. O meio ambiente de trabalho ele não pode ser dividido, fracionado, a gente chama que ele é indivisível. Então, não adianta uma pessoa se vacinar e a outra não, haverá o risco biológico da Covid naquele local. Então, a única forma de conter e de proteger de forma coletiva é justamente exigindo a vacinação dos trabalhadores, assim que o empregador consegue se proteger e proteger o seu ambiente de trabalho. Claro. Procurador, qual seria então o entendimento do empregador neste caso? Ele pensa, ele tem lá 100 funcionários e 90 funcionários optaram por fazer sim a vacina e 10% não. Ele vai poder demitir esse funcionário com base em uma lei, a portaria ela é inferior ou superior a uma lei. Isso para explicar um pouquinho para as pessoas que talvez não tenham um conhecimento tão jurídico assim dessa situação. Eu sei que a portaria não é superior a uma lei e muito menos a artigos da nossa Constituição Federal. Mas qual é o entendimento do empregador? Ele pode demitir e mais, essa portaria pode gerar processos futuros em caso de uma demissão por justa causa? Sim. A portaria, né, como tu bem colocaste, ela não equivale a uma lei. Ela orienta, pressupondo que ela estaria orientando algo para esclarecer o sentido da lei, né? Mas a lei geralmente ela prevalece muito mais a Constituição Federal, como tu bem colocaste. Mas nessa portaria em específico nós temos uma questão que hoje a vacinação ela é obrigatória e ela é obrigatória para toda a população, não é obrigatória só para o trabalhador ou para determinada pessoa. Nós temos leis, tanto leis gerais do Plano Nacional de Imunização quanto leis específicas da Covid que prevê a vacinação como um método de enfrentamento da pandemia, né, porque somente a imunização de toda a população é hoje a forma de conseguirmos superarmos essa pandemia. Então ela é obrigatória e esse é o entendimento jurídico que está prevalecendo hoje no Supremo Tribunal Federal, seja para vacinas anteriores à pandemia e inclusive esta vacina do coronavírus, o próprio Supremo Tribunal Federal já disse que a vacina é obrigatória para todos, e quando fala para todos, inclusive os trabalhadores. Claro, eu sempre faço a ressalva que ser obrigatória significa que é um dever do cidadão. Não significa que todo cidadão será forçado a tomar a vacina. Ninguém será forçado a tomar a vacina. Porém, como é um dever, quando não se cumpre com o dever, haverá consequências. Então podem haver o que a gente chama de medidas indiretas. Restrições a acesso a determinados lugares. A gente está vendo muito isso em todo o resto do mundo, né? A questão do passaporte vacinal, e até aqui no Brasil, já em alguns estados e municípios, se exige um comprovante para acessar determinados
determinados eventos ou determinadas situações. Então, esse provavelmente é o quadro jurídico. Em relação ao empregador, claro que o empregador ele tem esse dever que eu comentei, né, de buscar a proteção coletiva dos trabalhadores quando no seu ambiente de trabalho, porque ele responde, inclusive, por eventual malefício ou doença ou que acontece dentro do ambiente de trabalho ou durante, né, com o seu trabalhador durante a jornada de trabalho. Então, nessa situação que tu colocaste, de uma parte está vacinada e outra parte não está vacinada, conforme o nosso entendimento do Ministério Público do Trabalho, cabe sim ao empregador não permitir o acesso desse trabalhador ao ambiente de trabalho, porque ele está colocando em risco os demais. E as alternativas podem ser, todo mundo fala na dispensa, né? A dispensa ela é uma possibilidade, mas ela não deve ser a primeira medida a ser adotada pelo empregador. É muito importante o empregador ter a vacinação dentro do seu programa de proteção, de segurança e saúde do trabalho, então ele tem que contemplar isso como uma medida de prevenção dos riscos do ambiente de trabalho, ele tem que promover uma conscientização e respeitar o direito à informação dos trabalhadores, ou seja, esclarecer dúvidas, ajudar, porque, como tu colocaste, muita gente tem dúvida a aspectos da vacinação ou do próprio coronavírus, e o empregador geralmente tem um setor médico, né, da medicina do trabalho, que lhe presta assessoria ou é permanente, então ele tem que usar esse setor para promover uma conscientização e prestar todos os esclarecimentos que o trabalhador precisa. No caso de uma recusa por determinado trabalhador, sempre, como eu coloco, tem que verificar qual é o motivo, porque pode existir um motivo justificado, alguém que tenha uma condição médica de contraindicação à vacina. Então, se existir um laudo médico, uma avaliação médica dizendo que realmente aquela pessoa não pode tomar a vacina porque tem um risco específico, neste caso é uma recusa justificada. Então, não pode sofrer nenhum tipo de sanção em razão dessa recusa. Agora, quando nós não temos uma recusa justificada, a pessoa não toma porque simplesmente não quer, acha que não deve tomar, aí sim, nessas situações, o empregador pode decidir por dispensar, e de novo, ele não pode, ele não é obrigado, ele pode, para não colocar em risco os demais trabalhadores, porque a partir do momento que ele mantém o empregado e mantém o empregado acessando o seu ambiente de trabalho, sem a vacinação, isso acaba gerando um risco maior para aqueles que estão trabalhando naquele local. Esse fato de gerar risco aos colegas de trabalho. É claro que o Ministério Público do Trabalho ele atua mais em situações coletivas, né? Como o senhor bem frisou sobre o coletivo anteriormente. Mas juridicamente, já há uma previsão de que essa portaria publicada ela possa se tornar um argumento para uma série de processos trabalhistas e jurídicos que devem acontecer daqui para frente? É claro que dependendo da situação e do que acontecer entre empregador e empregado que opta por não tomar a vacina contra a Covid? Sim. A portaria vindo do Ministério do Trabalho, né, que é um órgão que trata da fiscalização, vindo da cúpula, na verdade, do Ministério do Trabalho, que é o órgão que faz a fiscalização das leis trabalhistas, do cumprimento das leis trabalhistas, ela, óbvio, ela tem uma força muito grande, né? Ela gera uma influência em todos nós juristas e no empregador que lê essa portaria. Eu até digo que, às vezes, ela hoje, essa portaria, ela acaba atrapalhando um pouco a própria questão da vacinação, porque ela confunde, às vezes, o empregador, e o empregador hoje ele se sente em dúvida se ele deve ou não exigir a vacinação por ter receio de estar cometendo algo irregular considerando esta portaria. Então eu até disse que ela atrapalha um pouco essa situação. Mas pode gerar processos? Claro que pode, é uma portaria sempre gera esse tipo de influência, mas por isso que o Ministério Público do Trabalho fez e elaborou essa nota técnica e vem se posicionando, porque nós temos a certeza de que a obrigatoriedade da vacinação, a exigência dessa vacinação, ela está de acordo com todas as demais normas jurídicas, e aqui eu estou falando de lei, não estou falando de portaria, inclusive a começar pela Constituição, que estabelece esse dever de prevenção de riscos no local de trabalho, é um direito fundamental dos trabalhadores e um dever fundamental do empregador. Então, pode gerar processo? Pode. A chance de vir a ter êxito num processo desse, hoje, ela é uma chance menor, né? Existem algumas pessoas, alguns juízes, por exemplo, que defendem essa corrente, que seria facultativo, mas é a minoria, né? A jurisprudência que nós temos acompanhado, majoritária, tem exigido a vacinação como obrigatória, e aceitado a dispensa quando
o trabalhador não se vacina. Eu posso até dar como por um exemplo, nós temos hoje já portarias internas no Tribunal Superior do Trabalho, em outros tribunais superiores, no próprio Ministério Público do Trabalho, de que para acessar esses órgãos é necessário apresentar o comprovante da vacina. Então é mais um exemplo, né, de que não é apenas no ambiente de trabalho. Hoje em dia a questão da obrigatoriedade da vacina, ela vai se estendendo cada vez mais para outros setores e outros locais, porque essa é a forma de conseguirmos avançar e superar, né, essa pandemia que ainda se encontra, né, presente e que exige todo o cuidado da população, inclusive dos trabalhadores. Claro, doutor, é a primeira vez que a nossa geração vive um tempo de pandemia, né? A gente só ouvia falar e lia nos livros de história e aprendia no colégio, na faculdade também. Tudo é novo para nós, né? Para nossa geração, que eu digo. Mas tem uma pergunta no ar que inclusive um ouvinte nosso nos mandou aqui, doutora, que era a próxima pergunta que eu ia te fazer. Esse tipo de medida, ela também vale para outros tipos de vacina também, ou é específico para esse caso de Covid-19? Por exemplo, um empregado que não quer participar da vacina contra a gripe, que é anual, que é para se prevenir e também prevenir as outras pessoas, ela é uma medida válida para outras vacinas, já que o Brasil tem uma imensa campanha de vacinação para uma série de prevenções a outras doenças? Sim, isso que eu estou colocando da vacinação ser obrigatória, ela não é só da Covid, né? Por isso que eu disse, nós temos uma lei desde 1975 que inclui a vacinação como dentro de um programa de imunização do Estado. Então, existem algumas vacinas que são obrigatórias e que podem ser exigidas, assim como a da Covid, e outras não. Então, teria que avaliar o tipo de vacina. Mas essa situação, claro, aqui nós estamos falando especificamente da vacinação do Covid, porque é uma situação particular e atípica, porque existe uma pandemia, e a única forma de sair desta pandemia é através, hoje pelo menos, o único meio é a vacinação. Os demais meios, que é a testagem, a utilização de máscara, são meios importantes, porém complementares. Então, a vacinação é o principal meio de enfrentamento da pandemia da Covid. Então, é uma situação atípica, porque nós não conseguimos sair da pandemia. Então, aí exige medidas especiais. Mas, de uma forma geral, no ordenamento, existem muitas vacinas que são obrigatórias. Isso, o próprio, como eu comentei, o Supremo Tribunal Federal, ele já havia manifestado que a vacinação, algumas vacinas são obrigatórias, isso antes da vacinação da Covid, em relação a outros casos, e da Covid também já se manifestou pela obrigatoriedade da vacina. Rafael Foreste Pego, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul, mais uma vez, muito obrigado pela tua disponibilidade, pela tua gentileza conosco, prestando informações importantíssimas a todos aqui da Jovem Pan. Uma ótima sexta-feira, excelente trabalho para o senhor, doutor. Muito obrigado, estamos à disposição de vocês, da sociedade. Tenham um bom dia.